Muito bem, muito bom dia, feliz ano novo. Estamos iniciando o primeiro programa Zona Esportiva do ano de 2020. Hoje é dia 2 de janeiro de 2020. Chegou o ano novo e com ele cheio de esperanças, expectativas. E nós, começando o primeiro programa aqui do Zona Esportiva na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Walter Beltrame, está pensando em construir? Não faça nada sem antes conferir a qualidade dos produtos, os preços, as ofertas e o atendimento que é sempre de primeira qualidade. Walter Beltrame, este é o nome material de construção. E Confraria Del Pádel. Quer tomar contato com o Pádel? Vá na Confraria Del Pádel, na BR-287, número 240, bairro Urlândia. Fale com o Bracini, todas as quadras têm sistema interno de TV, tem internet, você filmar os jogos, passar, transmitir para o mundo todo. E aos domingos o Bracini coloca a quadra por R$20. R$20 apenas, empresta raquete, bolinha, dá orientação para você levar a família e os amigos e conhecer o que é o pádel muito forte em Santa Maria. Começando o ano novo, eis que ele veio de branquinho, né? Ele veio de branco e preto hoje, ele veio de paz. Começar o ano de branco, né? Combinando com os cabelos. É direito, exatamente. Estou passando... Estou passando, não é green, né? Como é que é? Grecinho 2000. Grecinho 2000. Nós somos Mas antigos. só que ao contrário, meu jeito de pretear está branqueando. Se eu falar do tri, então, daí o pessoal vai chamar nós de dinossauro. Só que o meu está dando efeito contrário, em vez de pretear está branqueando, né? Mais antigo que o tri, só a Glostora. Não, mais antigo que tinha só o Conga. Conga? Tu chegou a usar o Conga? Usei o Conga, mas tu podia usar só em terreno bem macio, porque tu sentia até as rosetas do Conga, né? Que chute. Primeiro foi o Conga que eu ganhei, aí depois que o meu pai, um pouquinho melhor, me deu um Bamba, que era mais grosso, maior, né? Ah, sim, mas o Bamba era... E o que chute eu usava para ir para aula, para treinar e para sair final de semana. Sim, sim. Aí a mãe disse assim, deixa lá na área de serviço, não vai doente de casa, porque não dá para aguentar. Aquilo era uma lona pura, né? Ainda estava ele ou aqui na meia branca. Sim, dava um nó em cima. Assim. Ou então em cima para jogar futebol. Então era para tudo lá, né? Feliz quem teve um Conga, um Bamba ou um aí chute. Tu ia dançar, terminava, estava cansado, tomava um quisuco. Quisuco, era só quisuco. Os bailinhos eram nas garagens. E não tinha cabelo despenteado, era... Não. Era comer aquele negócio que tu passava na água, desmanchava na água e grudava comendo daquilo. Tá aí, né? Bom recordar. Meu amigo Antônio Tesses, começando um novo ano aí, a gente encerrou. A Janine gostou do tempo dela, acho, né? Não, a Janine pegou essa época aí. A Janine bem mais novinha. Brilhantina. Não, Brilhantina é mais nova. Essa aí tu fazia com álcool. É. Botava água, álcool, com um pozinho. Isso aí é da época do aquele perfume famoso, Amor de Gauchinho. O bom e gostoso Cachemiro Bouquet. Exatamente. Muito bem, então estamos começando o ano, a gente terminou o ano numa retrospectiva que a gente fez aí na última segunda-feira com o Gilson Alves, nosso colega jornalista aqui do Diário, fazendo uma piada sobre o futsal, sobre o futebol do Inter, da dupla Grenal. E então a gente está começando o ano aí também agora fazendo uma previsão do que pode acontecer, Antônio Tesses. Vamos começar aí pelos nossos times de futsal, tanto o União como o FSM. O que esperar desses dois times agora, que devem permanecer na Série Ouro para essa nova formato tem o Campeonato Gaúcho de Futsal? Acho que a gente deve até para falar sobre o ano que vamos ter pela frente, temos que dar uma repassada no que aconteceu. Então, eu acho que deve servir como lição, né? O que ocorreu. Eu acho que até foram muito bem dentro das suas possibilidades, suas condições, mas eu não vejo assim um futuro muito promissor se não houver algumas mudanças na gestão do empreendimento. Acho que tem que ser buscado valores mais elevados de apoios, né? Sair um pouco de Santa Maria, tentar aí com algum projeto ou na tentativa com alguma empresa que busque investidores, né? Fazer algum investimento maior. Não é difícil, é complicado. Se você entrar com uma equipe amadora contra equipes profissionais, você chega até um limite e dali você não consegue passar. É impossível, é até explicável isso aí, né? Organicamente. Pode até acontecer aí, de repente, um milagre, né? Se alguém conseguir alcançar um objetivo maior com o trabalho que é desenvolvido de fase amadora. Hoje existem investimentos muito grandes, você acompanhou e por todo o estado, existe pessoal que investe mesmo, né? Aqui eu me lembro que eu participei
do trabalho junto com a Raiz, né, porque a Raiz se transformou em Job, aí subiu. Olha, eu me lembro que na reta final havia um confronto contra o Paulista de Pelotas, o Inter de Porto Alegre, era Raízes, e não me recordo qual era a outra equipe. Trouxeram na época 3 jogadores do Nordeste, o Facó, o goleiro Tafarel e o Bocão, um que era fixo da seleção brasileira. Botaram num apartamento, me lembro até hoje, ali no Parque Itaimbé, alojaram ali, trouxeram, pagaram. Foi feito um investimento e não subiu, perdeu para o Internacional, empatou aqui em Santa Maria e perdeu lá no ginásio da Ubra. E aí no outro ano aí se transformou em Job e aí passou. Mas tudo foi feito um trabalho de muito investimento, sabe? Um trabalho profissional. A gente deve lembrar que nessa questão da divisão aí que teve, né? Os times principais ficaram na Liga Gaúcha, né? Que os que disputam aí com o Atlântico de Erechim, o Carlos Barbosa, o pessoal de Passo Fundo. Mas na Série Ouro ficou o Açoeva. O Açoeva é um time que tem mais de 30 Uruguaianense anos, né? também investe. Investindo, né? E o Açoeva aí, ó, ele se deu o luxo de jogar as partidas sempre no meio da semana, 2 seguidas, segunda ou terça, disputava a Liga Nacional. Sim. E chegou no final, ele tirou de barbada. Passou voando. Porque tem 30 jogadores de investimento. E além disso, o trabalho. É um trabalho de 2 turnos, preparação física. Tem Sim, são todos atletas dedicados ao esporte. Não são isso que eu digo, é um trabalho profissional, né? São jogadores profissionais, trabalham em 2 turnos. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter que aplaudir o que está sendo feito aqui. Não é crítica nenhuma, né? Ao Maninho, não. Nós temos que aplaudir o que eles estão fazendo. Conseguiram chegar longe até. Então, mas é que eu não vejo uma possibilidade de passar esse patamar com o que está sendo feito, que é difícil, é complicado, entendeu? É complicado. Esse trabalho pode acontecer, como eu disse, de repente, como às vezes no mata-mata tudo pode ocorrer, né? Pode até acontecer, mas tu olhares pela lógica, hoje, eu acho que se nós chegarmos onde se chegou esse ano... Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. E há essa definição aí também no União, né? Porque o Inter de Santa Maria acabou anunciando de que o Henrique Barbante, que é o atual treinador, iria trabalhar lá, né? Há a perspectiva que ele possa fazer as 2 coisas, como as 2 funções, de repente que os treinos é à noite, não sei se o Inter de Santa Maria aceitaria isso ou o próprio União aceitaria, então essa definição. Por parte da universidade é um projeto de extensão, então se mantém, né? Então vamos aguardar aí, como o Tess falou, é verdade. Há momentos que ou se sai do lugar comum, e para sair do lugar comum tem que fazer algo em comum, não adianta ficar na mesmice. Contar com a sorte, às vezes pode sim, mas... Tem empresas, né? Tu sabes disso, tem empresas que são especializadas em promover, buscar apoio e coisas, mas claro, eles cobram, né? Tinha que ver uma empresa dessa, de repente fazer uma parceria e tentar ver se buscava recursos maiores, porque em Santa Maria a coisa limitou, bateu num teto. Mais do que isso não vai se conseguir em Santa Maria. E existe também todo esse problema econômico do Brasil, né? Que novo governo, o pessoal ficou segurando, se sentiu essa crise em todos os setores, as pessoas segurando, né? Quem tinha não investia, né? Então a gente sentiu isso aí. Eu acho que essa mesma perspectiva que se faz para as 2 equipes de salão, também se faz para o Inter de Santa Maria, né? Exato. Que está montando agora. Está montando uma equipe com jogadores claro, mais ligados ao time, mas também, se quiser sair do lugar comum, vai ter que ter diferenciais. Algum investimento vai ter que fazer. Agora, da onde? É uma pergunta que todo mundo faz, eu realmente não sei responder. Acho que nem o presidente saberia responder hoje. Tem que buscar, né? Está tentando criou aquele plano de venda de ingresso, mas aquilo não é o suficiente, né, para te fazer. Aquilo é para manter o que tem, né? Para fazer um novo investimento tem que ter um salto em busca de alguma coisa maior. E aí não me pergunte, porque eu não saberia dizer de onde buscar. Só se realmente conseguir, como fez o Bragantino, né? Fechou um contrato com o Red Bull, tem 220 milhões de reais para investir. Quer dizer, de repente, só se aparecer um fato como esse aí para que a coisa aconteça, né? Porque senão fica muito difícil. Ainda agora, dia 31, eu me arrombo lá a sede, acabaram roubando material de treinamento, mais 20 bolas. Agora na noite do dia 31, né? Mais 20 bolas. Quer dizer, ainda para completar o que pouco que tem, o pessoal ainda rouba, né? Então, é complicado. Eu vi a notícia aí no final de ano de que a direção do Inter apresentou o projeto do novo CT à Prefeitura, né? É algo que a gente imaginava, mas também é um projeto para o futuro, né? Que a gente sabe que ou o presidente Vargas ou tem um alto investimento. Desde a época do Barquete tem esse projeto, né? Na época do Barquete, inclusive, foi apresentado para a Prefeitura um terreno na saída para São Cepé, faria uma permuta, né?
Porque o Inter hoje tem comodato ali no Presidente Vargas, não é do Internacional na realidade. Alguém cederia um terreno na saída para São Cepé, mas morreu na casca também, não aconteceu. É complicado, vai ter que começar do zero, assim, tem que reconstruir, digamos, as coisas, né? E manter o futebol. É muito difícil. Olha, hoje nós estamos passando um momento complicadíssimo financeiramente e é um momento até que o pessoal está se encolhendo um pouco, né? Então fica e a gente vê isso não é só pelos times pequenos, né? Os times grandes têm isso. A gente vê nos times grandes aí, tu tem aí 2, 3 times que conseguiram ter um poder de investimento ano passado, né? Mas os times pequenos de todo o Brasil, e são muitos... mas hoje o Flamengo vai ter que vender 2 ou 3, que não vai se manter. Bom, o Índice da Maria tem já o primeiro amistoso marcado para o dia 1º de fevereiro, contra o Elite de Santo Ângelo, aqui no Presidente Vargas. E a ideia é ter mais 3 amistosos, depois do próximo final de semana, né? O Inter estreia dia 1º de março contra o São Gabriel, fazer 2 contra um time da Série A, Campeonato Gaúcho, e 2 contra times da divisão de acesso do Grupo A, que é o grupo que o Inter não pertence. A expectativa é que comece os treinos aí até o dia 13 de janeiro, né? Já tem aí em torno de 17 jogadores, 15, 16 jogadores contratados, e agora acho que vão ultimar os contratos, porque virou o ano, estão esperando para ver atletas, porque tem aquela coisa do empresário ficar jogando com o atleta, né? Então, esperar para vai. A gente falou que precisa de um matador, precisa de um jogador de definição, que fez falta na divisão de acesso. Então a expectativa é aí, como o Tess falou, a direção colocou 1.458 kits, são kits com 7 ingressos, né? Ou seja, arquibancada, ou seja, de pavilhão A ou pavilhão B. Nesse kit tem os 7 ingressos, mais 4 cartelas com um carro que será sorteado e mais muitos prêmios serão sorteados durante o jogo. Mas isso aí é um valor para começar, né? Para manter uma folha de pagamento em primeiro ou segundo mês. Eu tenho, como disse o Tess, eu tenho 2 caminhos a seguir. Ou se consegue aí 3 mil sócios fixos, no mínimo a R$20, que daria R$60 mil, que daria um bom valor, né, para sustentar isso, ou um grande investidor. Por enquanto, nenhuma das duas coisas acontece, mas eu acho que seria mais fácil conseguir torcedores, né? Porque isso na Maria, 3 mil torcedores é 1% da população, é bem pouquinho, mas aí precisa que também os torcedores apoiem. Né? Houve uma época que eu não sei se tu te recorda disso, né? O Internacional fez um trabalho, não me recordo qual foi o presidente que fez isso, contratou 3, 4 pessoas, uma empresa aí de promoções, e o pessoal foi na universidade, na Coca-Cola, foi nas principais folhas de pagamento, e aí fizeram sócios, as pessoas que quisessem debitar na conta, né, na folha. Na época era a SUFS, até que fazia isso, fazia pelo intermédio da SUFS, que ainda acho que existe a SUFS, né, a associação. A SUFS me fazia no débito na conta, e era um valor bem menor, 10, 20 reais por mês cada um. Mas tu vê quantos mil funcionários tem na universidade, quantos funcionários tem na Coca-Cola. 10, 20 reais tu acaba sendo, se tu não recebe o salário mínimo, é lógico, recebendo um pouco mais, tu acaba autorizando. Isso aí era uma arrecadação fixa que o Internacional tinha e depois morreu. Mas são ações assim, se você quer buscar tanto sócio como você fala, tem que ser feito tipo de ações assim, não pode ficar esperando a pessoa ir lá se associar. Tu tem que buscar algumas pessoas que vão para a rua, que ganhem com isso, é lógico, né? Pessoas que trabalhem para criar esse tipo de opção e oportunidade. Por exemplo, se tu conseguisse lá numa empresa como a Coca-Cola, 300 sócios na universidade, são quantos mil funcionários? No mínimo 3 mil funcionários, acho que... Se conseguisse uns 1.000, entendeu? Já são 1.300. E aí tu pode ir em outras empresas de porte que não precisam de tanto número de sócios, mas que dê 10 num, 5 no outro. Mas tem que ser feito um trabalho assim. Se tu ficar esperando o pessoal ir se associar hoje... Não vão. Vai um se associar quando começar o primeiro jogo, vai uma meia dúzia, no segundo jogo meia dúzia, outro, entendeu? É assim. A expectativa que se tem, a única é que, como o Jauri foi diretor financeiro há muito tempo, ele vai continuar acumulando, ele conhece mais do que ninguém a realidade do clube, né? Então vamos aguardar aí, primeiro amistoso para o dia 1º de fevereiro e dia 13 deve começar aí os treinamentos. Intervalo, Ademir? Vamos a um rápido intervalo e voltamos para falar um pouquinho mais de outros esportes também, da dupla Grenal aqui no Zona Esportiva, primeiro deste ano de 2020. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz.
A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta no Zona Esportiva desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020, primeiro dia útil do ano de 2020. Programa que vai ao ar aqui pela sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tem acesso pelo santamaria.tv.br, na página do Facebook ou também em todas as mídias sociais aí. Você encontra a programação do Zona Esportiva e também da TV Santa Maria. O programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. E Confraria Del Pádel, na BR 287, 240, bairro Orlândia. Para você conhecer o Pádel, vai lá, converse com o Bracini. E aos domingos, quadra por R$20, 20 pilinha apenas para você conhecer o que é o Pádel. Estamos aqui com meu amigo Antônio Tesses, fazendo uma pequena retrospectiva do que aconteceu com alguns esportes e também uma perspectiva do que pode acontecer nesse novo ano. Lógico, tudo partindo do pressuposto pensando, imaginando. A realidade é outra, a gente sabe que tudo depende do Vilmetal. Falando nisso, o Vilmetal, ele ficou aqui lembrando no intervalo. Como é que é o nome do produto aí para o cabelo? Gumex. Gumex. Lembrei. Isso aí tu passava e endurecia tudo, até o cabelo. O Ademir quase caiu da cadeira lá. Não, se deixar ele falar, Ademir, ele traz umas pérolas, né? Ele não, tira... aquilo ali tu pegava um pozinho, tu botava no álcool, na água e punk, que ficava em pé, que troço assim. Tá louco, muito bem. Já que falamos aí do futsal, falamos do futebol do Inter de Santa Maria, vamos falar um pouquinho sobre a dupla Grenal. É lógico que os dois retomam os treinamentos agora dia 8, na próxima quarta-feira, duas realidades diferentes, né? O Grêmio contratou aí o volante Lucas Silva, o novo reforço do Grêmio. Já tinha contratado o lateral direito e ontem o Fluminense praticamente abdicou do lateral esquerdo, né, que o Grêmio está pretendendo. O Fluminense que não tem condições de abrir negociações, então deve o Grêmio anunciar daqui a um pouco mais o lateral esquerdo também. Né? O Grêmio tem uma realidade diferente, o Grêmio já está na fase de grupos da Libertadores, então vai disputar o Gauchão e vai se reforçar, né? O que esperar desse Grêmio agora também? O Grêmio cometeu um grave erro ano passado, reconheceu publicamente essas contratações, esse reconhecimento, essa história de investir em veinho que já era, entendeu? Que tentar recuperar. Deu certo com os 2 ou 3, né? Recuperou uns 2 ou 3 jogadores de mais idade e achou que ia dar sempre, né? Então trouxe, no fim ficou um caquedo aí que está tentando se desfazer agora, né? Aprendeu essa lição, acho. Agora está fazendo contratações pontuais. Fulano para ser titular. Trouxe o lateral direito do Santos para ser titular. Está tentando, está fixado no lateral esquerdo que está no Fluminense atualmente, que é da Fiorentina, para contratá-lo como lateral esquerdo titular. Né? Trouxe o Lucas Silva para ser titular do meio de campo, já que o meio de campo do Grêmio estará
convocado para a seleção olímpica, praticamente os volantes, né? Então vai ser fixado como volante. Está tentando o Pedro, o homem de área, né? O Pedro, aquele que foi jogador do Fluminense, e está tentando um goleiro que tudo indica que deva ser o Vanderlei. Pronto, é o que ele precisa, né? O Edilson andou se oferecendo, mas o Grêmio acho que já deu até uma descartada. Não, o Edilson de hoje não é aquele Edilson que tinha antigamente, então ele ia cometer o mesmo erro que cometeu em outras oportunidades, trazer jogador, tentar recuperar jogador, né? Então acho que essa correção que foi feita aí na linha de conduta de contratações do Grêmio, dão esperança ao torcedor gremista de que o ano de 2020 seja melhor que 2019. 2019 só ameaçou e não deu nada. Mas 2020 tem que ser um ano um pouco melhor. O Inter tem outra realidade, né? O Inter anunciou 2 renovações de contrato. Mas está surpreendendo nessas contratações. Sim, o D'Alessandro, que era a expectativa, e renovou por mais, por 12ª temporada, né? E o jogador João Peglou, 17 anos. E o Musto, ele contratou também o Musto. Também, mais, já tem um lateral, né? Eu tenho dito sempre, Tesses, de que o Inter permanece o Guerreiro, né, do Alessandro. O Inter vai levar meio de, digamos assim, de banho-maria até passar a fase de grupo. Passando a fase de grupo, haverá uma maneira de contratar. Não passando a fase de grupo, haverá outra. Porque se passar a fase de grupos, né, vai ter a Libertadores, vai para um grupo forte com o Grêmio. Não passando, vai ficar só no Gauchão e no Brasileirão, né? Mais ou menos por esse caminho, será que o Inter vai? O Inter vai investir bem, o treinador é inteligente, o Inter vai beliscar alguma coisa esse ano. Ele deu na trave na Copa do Brasil no ano anterior. Esse ano ele vai reforçar bem o time, está reforçando, está fazendo contratações pontuais também. Como não tem dinheiro, claro, não dá para te aspirar a ser um campeão do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que aí é aquela história que nós já falamos, é outra novela. Mas ele pode beliscar na Libertadores, ele passa a fase de classificação da Libertadores tranquilo, é o melhor time que tem. Ele deve beliscar na Copa do Brasil, mas para isso tem que fazer essas contratações, né? Eu acho que ele tem uma... Eu não sei a opinião dos demais torcedores, mas eu penso o seguinte: o Internacional tem uma moeda de troca importantíssima e devia de parar com essa frescura de Grenal. Eu acho que o Grêmio está precisando de um goleiro, cara. Dá um dos 2 goleiros, o Internacional tem 2 baita goleiros e não vai utilizar um deles. Dá o Lomba, porque eu acho que o outro é melhor do que o Lomba, ou dá o outro, e o Lomba é o atual goleiro titular, e pega 2 jogadores que o Grêmio está querendo se desfazer. O Internacional é importante, de repente pode recuperar. Tem aí o André e tem o outro que veio da China, que o Grêmio está tentando se desfazer, ou tem o próprio Guilherme, que o Grêmio que não tem onde colocar, o Guilherme, goleador da Série B, está sendo negociado. Acho que o Inter podia fazer uma moeda de troca sensacional, e o Grêmio está precisando de um goleiro. De repente vai lá, pega 2, 3 jogadores que se encaixam no grupo e se abastece também, mas é que tem essa frescura do Grenal, né? Eu me lembro até hoje, eu estava na praia, acho que devia ser 81, 82, quando o Batista foi anunciado pelo Grêmio, né? Eu me lembro. Foi um absurdo aquilo, né? Aquilo dominou, o Batista passou algum tempo sem poder sair para a rua, porque essa rixa é muito forte. Mas eu acho que hoje já passou um pouco isso, está na hora que os dirigentes também abriram um pouco a cabeça, né? Eu acho que não teria problema. Porque olha aqui, o Guilherme há quanto tempo está afastado do Grêmio? É um baita goleador, o Grêmio não tem onde colocá-lo, né? Então o Grêmio está tentando negociar o Guilherme, está com moeda de troca, né? Foi goleador da Série B. Tem alguns jogadores, tem alguns guris que o Grêmio está querendo colocar, né? Ele teve que se desfazer do lateral esquerdo agora, né? Que era do Atlético, que estava emprestado porque não contratou outro. Então, não sei, podia usar como moeda de troca aí, né? Muito bem, então essa é a expectativa do Inter, né? O Inter precisa, mais do que nunca, de um lateral esquerdo, que foi, depois que o Iago saiu, o Inter não achou ninguém na posição, né? E o time acertou naquele lado, assim, o Iago começou a jogar, né? Aí o próprio Nico Lopes estava jogando, né? O Patrick conseguia. A hora que tem esse lateral esquerdo que o Grêmio não conseguiu segurar, que voltou para o Atlético, que foi da seleção sub-17. O japonesinho aquele, o Inter podia tentar ir buscar e negociar, né, com o Atlético.
E a expectativa do Curitiba, perdão, Curitiba. expectativa do novo treinador. Uma coisa que se sabe, já deixou bem claro nas suas declarações, é que ele quer um time que seja intenso o tempo todo. Já disse que no time dele ninguém vai caminhar, né? O time dele é um time que os jogadores têm que correr, têm que se dedicar, têm que marcar, têm que buscar o tempo todo, né? Já foi dado o recado. Está buscando jogadores para isso. O Inter tem uma coisa que está chamando a atenção agora, que sempre Inter e Grêmio fizeram testes. O Inter e o Grêmio sempre foram os times no Brasil os primeiros a lançar jogadores, né? Lançavam muitos jogadores. Nos últimos tempos o Grêmio diminuiu bastante, mas o Inter lança poucos jogadores, custa lançar. Notícia que tem agora, já subiu 4, né? Esse pegou 17 anos, tem mais 3 que já subiram. Né? Porque primeiro, é moeda da casa, é moeda de troca, chega no final do ano pode ser vendido. Eu acho que o Inter segurou muito isso, o Inter ficou buscando muitos jogadores velhos. Eu dizia isso a mesma questão do treinador. O Inter custou muito a apostar no treinador de casa, né? Buscar o treinador ainda pagando R$1 milhão e tal. O Odair Helmut deu um bom resultado. Tanto é verdade, depois que ele saiu, o time afundou mais ainda, né? Ele manteve a invencibilidade em casa, né? Não fazia mais porque não tinha material humano. Sem material humano é difícil, né? E o Inter custou fazer isso, né? Eu sempre disse assim, Tite, o próprio Mano Menezes, o Roger, né? Saíram da onde? Começaram aqui, né? Se deu a oportunidade. Não, o próprio Grêmio, né, que mesmo formando pouco, tu vê agora na seleção olímpica, tu vai ter 4 jogadores. O goleiro, o Fernando, aquele, né? O Matheus, o Cebolinha e agora foi convocado o PP. Tu vê que o PP jogou meia dúzia de jogos. O Renato não deu chance, manteve o Tardelli, segurou o PP, não adiantou, foi visto. Mas então tem que aproveitar o jogador da casa, cara. Então vamos aguardar, né? Então, dia 8 agora voltam as duas equipes. E aí, com certeza, os noticiários vão aumentar, tá? Vão aumentar os noticiários sobre a dupla Grenal. Bom, já que ele falou em Olimpíadas, estamos começando um ano olímpico, novo ano olímpico. Ontem teve um jogo, expectativa né? do Brasil. Ontem teve uma final da Copa, né? Da Copa do Rei, no estádio novo, o estádio olímpico, já para começar a testar. Vê como eles se preparam, se organizam, né? Eles vão fazer 4, 5 grandes eventos antes da abertura para testar o funcionamento do novo estádio, né? Então ocorreu ontem o final da Copa do Rei, inclusive lá no Japão, e ganhou um time que foi campeão pela primeira vez, perdeu o time do Zico, acabou perdendo o título, mas funcionou. E eles agora vão fazer um jogo, devem fazer um jogo de futebol americano, parece, e devem fazer um grande show para tentar ver se testam bem, né, o andamento como anda a parte administrativa do estádio para fazer a grande abertura em julho. Então vamos aguardar esse ano, esse ciclo olímpico esse ano, né, para ver o Brasil como vai se sair. Eu sempre digo que o potencial do Brasil é fantástico, precisa mais em investimento. Aliás, isso aí, investimento em qualquer setor, né? Mas na base, tem que estar na base, né? No esporte de base, na escola, para começar a formar atletas. Às vezes poucos atletas conseguem ter aí uma disposição. Antônio Tesses, bom dia para nós. Bom 2020. Que a gente possa nos encontrar muitas vezes e falar muito de esporte aqui no Zona Esportiva. E para você que está em casa aí, nosso desejo de um ano cheio de coisas boas, mas lembre-se, tem que correr atrás. Se não correr atrás, não adianta. E a gente espera trazer muitas e boas notícias sobre o esporte santamarense e o esporte gaúcho aqui no nosso bom que se diga, né? Se beber não dirija e só use Gumex no cabelo. Quem ouviu falar em Gumex não pense em outra coisa. Tá? Pérolas do Tesses, voltamos a segunda-feira. Tchau, amanhã. Voltamos amanhã. Tchau, obrigado, valeu.